experiência em engenharia de software, ele é especializado em construir e dimensionar equipes remotas. Ele é palestrante internacional, escritor e um grande expert em inovação com tecnologia. Vou chamar aqui ao nosso palco com vocês, João Moura. Que bom, que legal. Super animado para falar com vocês hoje, sério. Acho que vai ser super legal. Quem aqui já conhece a Cray? Já ouviu falar da Cray? Não, calma aí, vamos tirar. Sim. Esse foram o número de AI Agents que a gente executou no último mês. Loucura, loucura. Isso não é um negócio que vai acontecer, não. É um negócio que está acontecendo, agora, está rolando. E a gente vai falar um pouco do que as empresas estão fazendo, como que elas estão usando. A gente já tem algumas empresas que estão economizando, assim, 4 milhões de reais por ano em automatização de processo que não dava para fazer antes. Então, antes de a gente começar a falar sobre os casos de uso, vamos nivelar. Vamos explicar o que são AI Agents. Quem aqui tem que você vai lá e conversa, e me escreve um e-mail, me escreve aquilo, me escreve isso. Funciona super bem, é ótimo para criar conteúdo. Só que é tão bom que chega a quase ter uma capacidade cognitiva. O que eu quero dizer com isso? Se você vai lá e pergunta, eu preciso, escolher se hoje eu como feijoada ou churrasco. Fala, você poderia comer churrasco por conta de A, B ou C, ou feijoada por conta de B, C ou A. Então ela tem essa capacidade de escolher. E qual que é o legal? Se você consegue colocar esse modelo para meio que conversar consigo mesmo, ou conversar com cópias de si, você cria uma oportunidade onde você pode sair fora da sala. E agora esse modelo autonomamente consegue tomar decisão. Você fala, eu preciso que você compra minha comida aí no iFood. E ele vai pesquisar quais são as melhores comidas, vai olhar seu e-mail, vai olhar coisa que você já fez, uma sequência de coisas e vai te dar um resultado no final. Mas tá bom, o que isso significa para mim? O que isso significa para minha empresa? O que isso significa para meus clientes? Começa assim, lindo. Quando acontece A, vai pro B. O problema é que nunca termina assim, né? Começa, agora e aconteceu o C? Não, se acontece o C, vamos atrás do D. E aí começa e gira tudo uma dor de cabeça. Com os AI Agents, você não precisa mais se preocupar em fazer todas essas conexões, de falar assim, eu preciso que aconteça isso, depois aquilo outro. Você meio que dá as opções e o agente vai escolher, agora é hora de fazer A, ou agora é hora de fazer B, ou agora é hora de fazer C, dependendo das informações que ele encontrar nos casos de uso. O mais legal é que esse A agora é hora de B. Um exemplo meio que esdrúxulo aqui, mas vamos dizer que eu fosse ter uma reunião agora com o CEO do Zendesk. Então, eu vou conversar com o Tom e a gente vai discutir um pouco sobre a Cray e como eles poderiam estar usando AI Agents. Bom, aqui eu vou simplesmente fingir que o e-mail do Tom é Tom, o nome dele, @zendesk.com, coloco o nome dele lá e eu já tenho alguns agentes que começam a fazer um processo de pesquisa. Já descobrem que o Tom veio do time de marketing, de vendas, que ele já faz parte do board do Zendesk, já começa a aprender sobre o Zendesk, que é uma empresa que foi fundada em 2007, começa a aprender sobre complexidade e já cria aqui uma landing page, assim, meio que um PDF que eu poderia exportar. Logo depois da minha reunião com o Tom, eu já falo, Tom, tá aqui a explicação do Cray focada no seu caso de uso. Focado no Zendesk, focado em Customer Support, focado no Tom em específico. Eu já vou isso para ele logo depois da minha reunião, isso já vira material. Então, assim, um exemplo de como esses agentes conseguem já ajudar algo que antes eu teria que me preparar, teria que gastar tempo, esforço e tudo mais, e hoje nem tanto. O que são esses agentes? Eles normalmente começam assim, simples. Tem uma LLM ali no meio, esses modelos têm a capacidade de usar ferramentas, então, vou pesquisar na internet, vou pesquisar no seu CRM, vou pesquisar no seu ERP, vai ter essas capacidades todas. Você dá uma tarefa para esse agente, e esse agente vai escolher quais ferramentas usar, em qual ordem, para chegar no resultado que você espera. O grande problema é que começa assim, simples também, mas aí quando você vai para a produção, aparecem alguns pepininhos. Você fala, eu quero ter uma layer de caching.
Porque senão toda hora que o meu agente tentar usar minha ferramenta, ele chama uma API e eu não queria que ele chamasse essa API. Ou ele vai tentar chamar o meu servidor, eu não quero que ele chame o meu servidor, eu quero ter uma camada de cache ali, eu quero ter uma capacidade de ter memória para que eles lembrem o que eles fizeram. Se eles fizeram alguma coisa já para alguém do Zendesk no passado, quando eles fazerem para alguém de novo, eles conseguem reaproveitar. Então aparecem todas essas necessidades, que é muito do que a QAI ajuda a resolver. E quando você vai para um cenário de multi-agentes, onde agora você não tem só um, você tem 2 ou mais que estão interagindo entre si. Eles estão não só tentando fazer o trabalho, mas eles podem delegar. Então vamos dizer que o primeiro é um pesquisador, o segundo é um escritor qualquer de um relatório. Ou na hora de escrever o relatório, esse agente pode falar, olha, está faltando informação aqui. Pô, deixa eu voltar para o pesquisador lá e falar, pesquisador, pesquisa aí sobre A, B ou C, ficou faltando coisa, eu queria saber mais aprofundamento sobre esses tópicos. E aí, de novo, nesse cenário você também precisa de todas essas questões de caching, de memória, de treinamento, todos esses conceitos, que tudo isso hoje você conseguiria, por exemplo, na QAI gratuitamente com um projeto open source. E você fala, pô, beleza, muito legal, mas e se eu quiser ainda mais complexo? Tem cenário também, você pode trabalhar com múltiplas crews, onde você vai ter múltiplos enxames e você vai passando de um para o outro. Então assim, as possibilidades são meio que infinitas, porque dentro de cada um desses enxames você controla tudo como eles vão se relacionar. Você vai falar, olha, eu quero que meus agentes executem as tarefas de forma sequenciais, ou não, eu quero que eles executem de forma hierárquica, vai ter alguém que vai delegar e que vai revisar o trabalho. Ou eu quero que seja uma forma meio híbrida, ou paralela, ou assíncrona. Você tem todas as opções de orquestração, de como você vai querer que esses agentes se comportem. E se você parar para pensar, é um modelo bem diferente de automação do que a gente está acostumado. E de software, no geral. Se você pensar em software no geral, no passado, a gente sempre construiu softwares de tipagem bem forte, a gente chama. O que isso quer dizer? A gente entende muito bem quais são os dados que estão entrando no meu software, seja através de um formulário, seja através de alguma automação, de alguma integração. A gente entende as transformações do que está acontecendo lá dentro. Então, por exemplo, olha, eu sei que está vindo um formulário de lead e eu sei que o meu lead tem um campo lá de quantos funcionários ele tem. Se tiver mais que 100 funcionários, eu sei que esse meu lead vai para uma lista de preferência, de urgência. Então você entenderia muito bem. E agora, nesses novos modelos de AI, essas aplicações mais focadas em AI, é algo bem diferente, é algo que a gente chama de fuzzy, né? Você não entende muito bem quais são os inputs. Um grande exemplo disso, né? Uma aplicação super fuzzy, porque o input pode ser uma receita de bolo ou uma tese de PhD, e o output também você vai depender do que o cara está pedindo e tudo mais. Mas o legal é que tem espaço no mercado, tem espaço nas nossas vidas para softwares que são fuzzy, que não são necessariamente tipagem bem forte como a gente está acostumado, e se vê o sucesso, por exemplo, de ferramentas como o próprio ChatGPT. E AI Agent, todo mundo já entende como eles funcionam na teoria. Óbvio que na prática você vai ter soluções mais técnicas para desenvolver eles, soluções menos técnicas para desenvolver eles. Tem várias soluções que você pode explorar hoje, dependendo do nível de complexidade e de customização que você precisa para o seu negócio. Mas a grande pegada que eu quero que vocês pensem é, isso aí não é um negócio que está no futuro, esse é um negócio que está acontecendo agora. Eu falei isso no começo. A quantidade de agentes que estão executando automações usando agentes todo dia e o crescimento que a gente tem vendo no decorrer do tempo. Hoje não tem um dia que passa, por exemplo, que não tem pelo menos 100 mil crews que estão sendo executadas por aí. O que para mim é um absurdo, eu não imaginava isso quando a gente criou a QAI. Bom, falei bastante de QAI. Quem sou eu? Eu sou João, meu nome é João Moura, eu sou o CEO da QAI. Hoje a QAI está com um time espalhado em várias pessoas, vários lugares do mundo. A gente tem gente nos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Austrália. Estamos com um time aí que está crescendo, está em expansão. Mas tudo começou aqui e, mais engraçado, tudo começou no sul do Brasil. Eu estava lá no sul do Brasil, na realidade, comemorando o aniversário de casamento com a minha esposa, que inclusive está aqui na frente. E enquanto eu tava lá, minha esposa falou pra mim, falou assim, você tá fazendo uns negócios muito loucos com AI, né? Você deveria estar escrevendo sobre isso online, você deveria estar falando mais. E eu falei, quer saber, é verdade, mas eu tenho uma preguiça para escrever no LinkedIn. Será que eu não conseguiria programar umas AIs para fazer para mim?
E foi aí que começou a Cray. Eu comecei a criar essa automação para escrever e, o negócio começou a dar super certo. O único problema é que ela não gostava que eu ficava trabalhando até tarde. Então, o que eu fazia? Apesar de eu estar super me divertindo, eu esperava chegar de noite, quando ela dormia, eu acordava super cedo e ficava lá, trabalhando, construindo a Cray, e o negócio começou a crescer, começou a dar certo. A gente começou a ver mais gente usando, cada vez mais gente baixando, cada vez mais gente vendo resultado. E a gente começou a ter, óbvio, problemas no início técnicos. Começou, putz, olha, tá tendo alguns problemas que as automações estão começando a não estar funcionando algumas vezes. Ou, putz, tem muita alucinação. Ou as ferramentas estão tendo muitos erros. E o negócio ficou meio louco, assim, por um instante, assim, conforme crescia a demanda, crescia o número de pessoas que estavam usando, crescia o barulho de quando estourava algum problema. Mas, ao mesmo tempo, veio uma baita comunidade junto para ajudar. Então, putz, um monte de gente no GitHub, um monte de gente no Discord, um monte de gente no Reddit começou a entrar e ajudar e falar, não, vamos corrigir, vamos lá, vamos junto, e deu super certo. Só que, como começou a crescer o interesse, eu falei, poxa, isso aqui precisa virar uma empresa, não tem como a gente continuar tocando isso no modelo open source, foi algo muito orgânico. E eu falei, pô, mas como que eu vou crescer uma empresa num mercado que está movendo tão rápido e onde tem tanta gente? E a resposta, eu falei, eu preciso de agentes. Simples. Então eu comecei com os meus primeiros agentes. Eu falei assim, olha, quer saber? Eu acho que eu vou fazer meu primeiro agente. E primeira coisa que você precisa numa empresa, você precisa ser conhecido. E você só é conhecido se você tiver marketing. Eu falei, pô, eu vou criar algum agente para me ajudar com marketing. Aí eu fui e falei assim, tá bom, quais são os agentes que eu vou precisar? Eu quero um especialista em criar conteúdo. Eu quero um especialista em social media. Eu vou querer um especialista em escrever. E eu vou querer um Chief Content Officer para revisar, para meio que monitorar todo mundo, garantir que está todo mundo fazendo trabalho. Juntei isso tudo e falei, ó, vocês vão ser minha marketing crew. Eu vou jogar uma ideia bem meia bomba para vocês assim, então, vamos dizer que hoje, por exemplo, eu quisesse fazer uma postagem no perfil da Cray falando sobre o assunto. Eu poderia falar, olha, fui no evento hoje em São Paulo, super legal, um monte de gente falando sobre AI, sobre o futuro de AI e como o Brasil também está mandando ver. Só isso. E aí, o que a gente iam fazer? Pô, eles iam procurar nas redes sociais o que pessoas estão falando sobre esse assunto, sobre eventos, sobre AI, sobre Brasil, sobre AI no Brasil, procurar o que as pessoas de relevância estão falando por aí sobre o tema. Depois eles iam seguir em diante, iam precisar na internet e olhar também quais são as experiências passadas, que conteúdos que eu já escrevi sobre esse assunto, que conteúdos que na empresa já escreveu sobre esse assunto, que valeria a pena usar. E no final iam dar pra gente já meio que um rascunho, do tipo, ó, tá aqui sua postagem, tá aqui o rascunho. E acredita ou não, a gente foi de conseguir escrever às vezes um conteúdo, às vezes cada 15 dias, para escrever 4 vezes por semana. E aí, putz, o resultado veio, né? Começou a ter um monte de visualização, um monte de gente entrando em contato, e aí a gente criou um outro problema, que falou, pô, beleza, agora eu tenho um monte de lead. O que eu faço? Bom, eu preciso de vendas, né? Então eu falei, pô, eu vou para a próxima automação, que ela ainda tem um alto impacto, mas que ela tem um risco relativamente baixo. Qualificação de lead. Falei, tá bom. E aí eu fui lá e criei 3 agentes. Criei um primeiro agente que é um analista expert para leads, um outro que ele é especialista em pesquisar indústria, e um outro que ele é um planejador estratégico. Falei, ó, vou pegar esses 3 agentes, colocar eles na minha crew e eles vão me ajudar. Eu vou pegar as respostas dos meus leads, literalmente o que eles mandarem no formulário lá, vou mandar para esse pessoal e o que eu quero que eles façam? Primeiro, analisa essas respostas. Vamos ver o que eles falaram, o caso de uso que eles estão descrevendo, qual é a empresa deles. Agora vamos pesquisar sobre o próprio CRM, que outros clientes que eu tenho parecidos. Quem que eu já atendo que é similar, bem, fechou rápido, não fechou, que informação que eu sei sobre essas pessoas que são parecidas. E me pesquisa sobre essa indústria, me pesquisa sobre esse caso de uso, me pesquisa sobre essa pessoa, quem que é essa pessoa, quanto tempo ela está na empresa, todas essas informações, e me dá um relatório final com score. Eu quero um score do lead, eu quero um score do caso de uso, eu quero um score de complexidade, eu quero pontos, se eu precisar falar agora, pular numa reunião, eu conseguir ter um papo com eles já logo de cara, não tem que ficar pensando muito, e aí vai lá e me dá esse relatório, e até marca as reuniões para mim, mas deu meio que certo demais. Acabou tendo uns problemas aí no nosso calendário, esqueci de bloquear a hora de almoço. Faz parte, né? Eu sei que, foi legal. A gente falou com 200 clientes, mais ou menos, assim, no decorrer de 2 semanas. E aí, desde então, a gente começou a automatizar mais coisas.
A gente começou a automatizar a documentação de código. Então, para quem é técnico aqui na parte de programação e for ver o código da CrayEye, a documentação da CrayEye, tudo aquilo ali é escrito por agentes. A gente às vezes até escreve alguma outra página mais nova e tal, mas é o agente que revisa às vezes e reescreve, deixa melhor e tudo mais. E a gente partiu para até agora agentes que estão ajudando a gente com e-mail e muito mais. Então essa documentação é a documentação que eu me referi. Tudo isso aqui, cada um desses itens, vão ser itens que foram escritos por agentes, você vai poder ler lá e tudo mais. E não é que funcionou? Hoje a gente está trabalhando com algumas das maiores marcas aí do mundo. Carlyle, PwC, KPMG, Electronic Arts, Havas, K2, Starlink agora está sendo super legal em caso de uso. A IBM está começando a oferecer serviços agora na CrayEye, então se você quiser contratar a IBM para ajudar você a fazer serviço, você consegue. A Mongo também, estamos numa parceria muito legal com a Mongo também. Se você quiser, a Amazon está contratando gente que saiba de CrayEye, a Cloudflare está contratando gente que saiba da CrayEye. Então a gente está vendo assim, o negócio está ganhando uma atração. E é de novo, de volta àquilo que eu falei no começo, o negócio está acontecendo. Essa questão de AI Agents, todos os grandes players já se tocaram. Que isso já está acontecendo, que isso é uma realidade, que o potencial de gerar lucro de fato, seja por economizar ou por performance ser melhor, é grande. E aí, o que eles podem... Beleza, entendi, na minha empresa, o que você está vendo por aí de casos de uso, como que eu poderia usar? Hoje a gente vê uma distribuição que é mais ou menos assim. Muito é operações, automatização de operação, e tem muito vendas ali também, né, nessas operações. Mas também tem marketing, também tem código, também tem pesquisa, tem suporte, tem um pouquinho de tudo aí. Mas o mais interessante é que, independente da vertical, independente da área, é sempre uma combinação de pelo menos esses 4 fatores. Nem sempre nessa ordem e nem sempre esses 4, mas na maior parte das vezes. Que é pesquisa, análise, resumo e relatório. Começa falando, eu quero tirar dados de um sistema que eu já tenho, um sistema já existente, e aí eu vou começar a fazer uma pesquisa. Pesquisar onde? Vou pesquisar em documentos, ou na internet, ou no meu CRM. Vou fazer uma análise. Que tipo de análise? Eu vou comparar, ou eu vou extrair algum dado, eu vou inferir um novo dado que eu não sabia. Tem a parte de resumo, então, me extrai aprendizados, ou me gera gráficos, ou me gera um resumo executivo, coisa do tipo, e uma parte de relatório, onde você fala, olha, eu quero que meu resultado seja um PDF, eu quero que seja um Markdown, eu quero que seja um JSON, porque eu vou integrar isso num outro sistema, e aí no final a pessoa empurra isso para um outro sistema qualquer. Então, um exemplo poderia ser, olha, eu quero começar pesquisando alguma coisa na internet, extraindo aprendizados e me dar um relatório em JSON, porque eu vou jogar isso dentro do meu CRM. Ou eu quero puxar do meu CRM os dados que eu já tenho, todas as conversas, interações que eu tenho com o meu lead, com a minha oportunidade, quero inferir um novo dado, por exemplo, um score ou alguma categorização, ou se essa pessoa quer usar AI ou não, e aí eu quero ter um resumo disso executivo. Tem vários casos de uso. Um deles que eu vou falar que já não é nosso é criação de fundos. Felizmente eu não posso falar muito porque está por trás de um NDA, mas o que eu posso dizer, uma das maiores empresas de investimento do mundo, eles tentam acelerar hoje o processo deles de criar fundos. O que é criar um fundo? Olha, a gente vai escolher aqui 50 empresas e a gente vai oferecer para o mercado, quem quiser investir nessas 50 empresas empacotadas num fundo nosso. E eles hoje têm uma sequência de analistas financeiros que fazem pesquisas assim, bem longas sobre essas empresas, sobre o resultado, sobre tudo, antes de recomendar isso realmente se tornar um fundo. Então hoje eles falaram assim, ia ser muito legal se eu conseguisse reduzir o tempo que eu tenho meu analista fazendo essa pesquisa e ver se os agentes fazem a pesquisa para ele e ele revisa. No final ele dá um PS, vê se está tudo certo, se está tudo ok e tudo mais. Falei, tá bom, vamos fazer. E aí no caso dele também tem um caso de 4 agentes com um coletor de dados, analista financeiro, analista comercial e um analista executivo. Ele passa uma sequência de relatórios internos e relatórios externos. É um caso de uso complexo, tá? Então, para quem é mais técnico, é um caso onde uma das ferramentas que está dando para os agentes é RAG. Então, os agentes conseguem fazer uma pesquisa usando embeddings, por exemplo. Então, tem documentos internos que eles já fizeram no passado, tem documentos externos, tem documentos públicos, né, como os do SEC, como 10Ks, 10Qs, 8Ks e vários por aí. E tem um monte de material online, tipo notícias que saíram, notícias às vezes no Wall Street Journal, mencionando a empresa e coisas do tipo. Então, esses agentes conseguem buscar, analisar esses dados todos, averiguar esses documentos públicos, cruzar com esses relatórios internos,
analisar o sentimento público do principal dessa empresa e produzir essa análise completa do que seria o fundo. E aí o cara assume a partir daí, o analista financeiro assume a partir daí para revisar. O cara foi basicamente promovido a um gestor desses agentes, onde ele ainda é responsável por entregar o resultado, ele ainda é responsável pela apresentação, por garantir que está correto. Mas agora ele tem esses agentes que aceleram esse processo todo para eles. Até agora, tudo bem? Sim. Todo mundo acordado? Sim. Então tá bom. Eu preciso construir, eu preciso fazer um deploy dessas minhas automações, desses meus agentes. Eu preciso fazer um processo de monitoração para saber como que eles estão performando com o tempo e interação. A gente, quando começou a Cray, o projeto Open Source, inclusive, a gente se focou muito no planejar e no construir, que é, inclusive, o que hoje é aberto, o que muitas pessoas fazem. E a gente sempre falhou em oferecer, como que essa pessoa agora faz deploy, monitora, intera e tudo mais. E essa foi a oportunidade de mercado onde a gente foi atrás com o Cray Plus, que era a solução Enterprise. Então, como que a gente ajuda agora as pessoas a pegarem isso que elas já fizeram e levar isso para o ar, levar isso para um cenário de produção? E aí a gente trouxe várias coisas. Para deploy, se a pessoa precisa fazer deploy. Bom, ela pode simplesmente logar nessa plataforma, seleciona qual que é os agentes que ela já fez, ela pode estar no GitHub da vida dela, ou coisa do tipo, e isso automaticamente se torna uma API. Então ela já consegue integrar isso com um back-end qualquer, com um front-end qualquer, seja o que for. Então a gente falou, tá bom, de deploy a gente já sabe que a gente consegue ajudar. E para ajudar a pessoa a interar nesses agentes, melhorar eles com o tempo? Bom, a gente pode oferecer a oportunidade de ela direto aí já conseguir exportar uma UI. Se ela quiser exportar um componente React, quiser mostrar isso como UI interna, mostrar um demo interno ou até um demo externo, já vamos facilitar com isso também. Tá bom. E para construir? A pessoa já consegue construir o código. Mas o código ele não é acessível para todo mundo. Então a gente falou, por que a gente não cria um jeito da pessoa criar os agentes dela conversando com a gente? Então pode ir lá conversar, falar que é a automação que quer, e aí sugere quais são os agentes, sugere quais são as tarefas e automaticamente cria isso para ela, sem ela nem ter que programar. Então um departamento de marketing sozinho conseguiria fazer, um departamento de venda sozinho conseguiria fazer. É óbvio, com um departamento interno de tecnologia assessorando, ajudando, dando acesso, criando potenciais integrações e coisas do tipo. Saber os dados de treino que estão sendo usados por esses agentes, poder explorar, poder modificar isso e tudo mais. E até se você quiser integrar isso com coisas externas. Vamos dizer que eu quero simplesmente chamar uma crew do meu Slack direto e falar, vai lá e faz um negócio. Também estamos fazendo isso. Uma pausa rápida para dizer que, apesar de tudo isso ser solução Enterprise, a gente vai ter uma conta gratuita, que todo mundo vai conseguir ter acesso. E o pessoal do Lendários vai ter acesso com antecedência. Conversando com o Alan, ela falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu falei, não, vamos fazer. Se a pessoa estiver realmente ganhando dinheiro com aquilo, se você está ganhando dinheiro com aquilo, tá mandando ver, tá valendo a pena, aí a gente cobra alguma coisa, mas se for para usar, testar, vai estar disponível. Aí no mundo até, tá? Não é só no Brasil. E até essa early majority aí, que é um tamanho considerável do público, a gente percebe que eles ainda estão engatinhando, tem alguns problemas. Essas empresas que estão nesse grupo, elas normalmente viram pra gente perguntando isso. Quais são os casos de uso que eu deveria fazer? Eles normalmente se movem um pouco mais devagar, eles requerem um pouco mais de ajuda e não tem um senso de urgência tão grande. Então, normalmente, esse tipo de empresa, a gente até trabalha com ela, mas nem tanto. Quais que a gente gosta de trabalhar? É essa galera que está aqui, os Early Adopters e Innovators. Essa galera, eles não querem nem saber o que os outros estão fazendo. Eles falam, não, eu já tenho o que eu quero fazer. Eu já tenho o meu caso de uso, eu já estou bem definido, eu tenho um suporte técnico que consegue me ajudar no decorrer do processo e eu estou pronto para mover agora, o quanto antes. Essa galera está sendo uma beleza de trabalhar. E eu vou te falar, Brasil, por incrível que pareça, está me surpreendendo muito. E está surpreendendo a parte de ver algumas empresas que estão aqui no Brasil arrepiando, tocando realmente nesse grupo de Early Adopters, empresas grandes assim, nacionais. Bom, e presente e tudo mais, o que significa para o futuro? Para o futuro, como vai acontecer as coisas a partir de agora e tal? Bom, como o modelo da lei é a garrafa, tá? Então, assim, tá bem evidente. Ninguém vai acordar amanhã, ou daqui um ano, ou daqui 5 anos, vai falar, vou usar menos AI. Acabou. Esse jeito não volta. Só vai ter mais adoção, cada vez mais daqui para frente. E aí você pode estar se preocupando, né? Mas o que isso significa para o meu negócio? O que isso significa para a minha carreira, para a minha função? O que isso significa para mim? E a grande realidade, que a gente não gosta às vezes de assumir, é que a gente tem muito menos controle sobre isso do que a gente gosta.
gente não sabe. Mas tem algumas coisas que a gente tem controle. Por exemplo, você escolher usar essas ferramentas agora é algo que está no seu controle. E eu acho que independente do que aconteça nos próximos 5 ou 10 anos, quem usar agora vai estar melhor, vai estar mais bem posicionado para seja o que vai acontecer. Porque a tendência está clara, que essas coisas vão continuar acelerando cada vez mais. Seja um early adopter. Quais são os casos de uso que você fala assim, se eu pudesse automatizar isso, ia ser animal, eu ia adorar fazer isso, hoje eu não tenho como fazer isso, ou eu já uso RPA, mas não funciona, vive quebrando. Não espere pelos casos de uso dos outros. Começa simples, lembra? A gente começou com um caso simples, produção de conteúdo para postar em rede social. E, funcionou. E aí depois você vai evoluindo para quê? Casos que eles têm um pouco mais de impacto, mas ainda são controlados no risco. No nosso caso foi qualificação de leads. No seu caso pode ser alguma outra coisa, pode ser alguma coisa de logística, pode ser alguma coisa de vendas, pode ser alguma coisa de marketing, pode ser alguma coisa técnica. Se vocês querem saber mais tecnicamente como usar a Cree.ai, quem conhece o Andrew falando nisso? O Andrew, ele é um dos fundadores do Coursera, um professor de Stanford, sensacional, o cara manja muito de AI, acho que é o curso mais famoso do Coursera sobre AI, é o Andrew. Estive com o Andrew, conversamos, fizemos um curso juntos, ele colocou todo mundo do time dele para usar, adorou, se tornou um investidor, e agora estou indo semana que vem para gravar um outro curso com ele de novo, que é meio que uma continuação desse, mais focada em casos de usos práticos. Inclusive a PwC vai estar voando para gravar uma das aulas com a gente sobre como eles estão usando a Cree.ai, vai ser super interessante. Mas se você tiver interesse de aprender mais tecnicamente sobre a Cree.ai em específico, basta ir no... learn.creai.com. Então lá vocês vão ter acesso a esse conteúdo, é um conteúdo gratuito, tá? No site fala que demora só 1 hora, é mentira, demora umas 4 horas de curso. Mas vale a pena, assim. Todo mundo que assistiu falou que é legal. É o maior NPS que eles têm no material de aula deles, é o nosso curso. Então é super bem cotado, eu recomendo vocês assistirem se quiserem aprender mais sobre o assunto. E gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria agradecer muito vocês pela oportunidade. Pô, a gente pode falar de mais coisa também, mas aí o Alan me mata depois. Planilha de ROI, por exemplo. Então, quanto que custa operacionalizar alguns agentes? Esse seria um caso de uso de uma grande farmacêutica que a gente estava trabalhando. Os agentes, no caso deles, demoravam cerca de 3 minutos para rodar. Você vê que era antigo, porque a gente estava usando GPT-4 Turbo ainda, não era nem o 4.0 e o 4.0 Mini. A conta aí é simples. Se tivesse que rodar isso 5.000 vezes por mês, eu ia gastar $2.500 de OpenAI. Mas, como eu pagaria alguém $25 por hora para fazer isso, eu ainda estou economizando $60.000 por mês. No mínimo, então? Então, uma vez que você encontra uma conta que fecha dessa, fica difícil. O processo de venda fica fácil, eu vou dizer, eu agradeço isso. E aí vários outros toquezinhos que a gente fala de como criar esses agentes, como pensar como gestor e tudo mais, mas eu acho que são coisas que a gente pode falar talvez em outras oportunidades. Tem muito conteúdo para ser explorado por aí. Mas eu queria primeiro agradecer... O GPT ou o OpenAI lançasse um negócio com todos os agentes e a própria empresa não fosse existir mais, né? Como que você está moldando o próprio modelo de negócio e como você vê isso no futuro, até com a Cree.ai? Claro, de AI Agents em específico, como um espectro. Então, num lado do espectro, num extremo, você vai ter grandes players. Você vai ter OpenAI, Google, Apple, que eles até podem fazer coisas com agentes, como a gente vê, por exemplo, a nova Siri. É basicamente um AI Agent rodando ali. Mas você vê que o foco desses grandes, porque eles são empresas muito grandes, precisa ser algo massivo. Precisa ser algo de consumer, não pode ser algo necessariamente B2B, é muito mais focado nos consumidores de forma geral. E se você for para o outro extremo desse mercado, você tem empresas que estão fazendo agentes específicos para uma vertical. Então, olha, eu tenho aqui um agente de vendas, eu tenho aqui um agente de marketing, você vem e contrata o meu agente que vai ajudar você no seu trabalho. Então, hoje, se você pensar na Cree.ai, a gente está mais posicionado, bem centralizado, talvez um pouco mais inclinado para o lado das grandes, que é a ideia de vir com uma plataforma, onde, olha, se você quiser um agente de vendas, a gente tem um template, você não precisa nem contratar. Se você quer um agente de marketing, a gente também tem um template, não precisa contratar externo. Se você quiser construir os seus próprios super customizados aqui, você também pode, mas o nosso foco, pelo menos na parte de negócio fora do open source, é enterprise e principalmente grandes empresas, tem sido o principal foco da gente, que é um pouco diferente do que a gente tem visto esses grandes players assim. Mas eu acho que
Eu tava, inclusive, tem nem 15 dias, eu tava sentado com o Sam Altman, a gente teve uma reunião na OpenAI, durou mais ou menos 1 hora. Não pude levar celular, não pude tirar foto, tive que assinar um monte de documento, mas foi legal. Eles têm, na família deles, eles têm uma empresa de investimento chamada Alt Capital, que faz investimento pela família Altman. E o irmão dele, que é o Jack Altman, é quem toca. E eles foram uma das empresas que investiram na gente. Então ele levou a gente para encontrar com o Sam, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi essa. Falou assim, olha, com o GPT-5, o GPT-6, onde que a gente deveria focar os nossos esforços aqui? E o que ele falou para mim, ele falou, ó, presume-se que a cognição, essa capacidade de raciocínio, de pensamento, de escolha, só vai melhorar. Então, não se preocupe em, putz, vai ter alucinação, ou vai precisar, às vezes vai falhar. Assume que sempre vai funcionar. E cria todo o resto que vai ao redor. Todo o processo de monitoramento, de deploy, de integração, de interação, tudo aquilo que eu conversei. Então é assim que a gente está vendo o negócio, mais ou menos, por enquanto. O pessoal mais usa. Ainda tem algumas pessoas que rodam bastante modelos locais. No local, modelos gratuitos, o que a gente vê é o Llama 3.1, novo modelo da Meta. Tá bem legal, bem redondo, ainda mais os maiores estão sensacionais. Mas um pequeno, apesar de ele falhar algumas vezes, ele fica tentando sozinho, né? A gente tem essa capacidade de autorrecuperação. Diferente, por exemplo, de uma automação convencional, se você usasse um RPA, que quando ela quebrou, quebrou. Então, se ele tenta, putz, falhou, faltou uma coisa, ele tenta de novo. Aí tenta de novo, uma hora ele acerta, se fosse o modelo mais fraco. Hoje, eu pessoalmente gosto muito de usar o 4O ou o 4O Mini. É o que eu acabo usando, principalmente depois do corte de custo que teve semana passada. Mas no Open Source, o que a gente tem visto muito é o Llama 3.1, o pessoal usando. E se for um modelo muito pequeno, tem gente usando o OpenERMS, da Nose Research, que também funciona bem. Eu não tenho visto muita gente usando o Mixtron. E nos outros pagos, eu acho que depois do OpenAI é Gemini e agora Anthropic está subindo com o Sonnet 3.5, que está começando a aparecer mais. Que delícia. Super bem, é um paper que saiu tem mais ou menos uns 15 dias. Eles criaram um agente que ele sozinho tenta fazer novas pesquisas, escrever uma hipótese, fazer um processo científico, né? Então cria uma hipótese, cria uma antítese, tenta avaliar, tenta provar, publica, aí um outro agente vai lá e revisa, e se for certo já publica como se fosse um paper mesmo para valer. Então assim, tentando automatizar o processo inteiro. Eu confesso, eu estou muito interessante para ver que papers vão sair daí, porque eu acho que o grande problema é pesquisas realmente inovadoras. Eu me pergunto se a gente já está nesse nível de AI. Eu acho que a gente vai chegar. Eu só não sei se a gente já está lá. De tipo, descobrir alguma coisa que seja breakthrough assim mesmo, que seja algo que vai inovar, que vai possibilitar 10 vezes mais resultado. Eu me pergunto se isso é algo que vai acontecer no estado que a gente está ou se vai demorar um pouco mais. Mas é um baita caso de agentes que daria para ser feito com a CrewAI com certeza, e não só usando o Open Source ou as contas gratuitas que a gente vai liberar, mas a gente constantemente estaria disposto a conversar alguma coisa. Classificação de imagem. Então, saber se tem lá, por exemplo, um ponto estranho num raio-x. Isso poderia virar uma ferramenta que o seu agente pode usar. E aí seu agente faz o quê? Puxa o registro de alguém, pesquisa sobre essa pessoa, achou a imagem, chama esse modelo, que é um modelo de classificação, por exemplo, convencional que você teria, retorna qual é a classificação e ele usa essa informação. Então você conseguiria usar esses modelos convencionais que não são Large Language Models como ferramenta sem nenhum problema. E até mesmo se você usar outras LLMs, a gente tem alguns casos, por exemplo, somente em empresas de finança, em empresas de saúde, onde eles não podem, às vezes, dar o luxo de ter seus dados indo para LLMs externas. Então eles têm modelos internos, eles falam assim, ó, a gente tem o nosso próprio fine-tuning de um Llama, que a gente roda no nosso próprio servidor, porque a gente precisa ser HIPAA compliant e para ter a certificação, a gente não pode ter o dado saindo do nosso servidor. Posso rodar um agente usando esse modelo? Pode. Inclusive você pode ter na CrewAI um agente que usa OpenAI, um outro que usa um Llama e o outro que usa um fine-tuning. E eles trabalham entre si sem nenhum problema. E é o que acontece, cara, eu tenho alguns desafios, né, na parte de considerações financeiras, por exemplo, modelagem de crédito, score, modelagem estatística. Então, cara, tudo isso que você falou acabou respondendo um pouco a minha pergunta, mas tem uma coisa que eu falei para o pessoal aqui para você, e eu queria que você desse um pouco mais de spoiler, se for possível, a questão dos agentes que geram código. Né? Então, eu poderia, por exemplo, criar, eu estou muito a fim de criar um agente estatístico e também um agente engenheiro de dados. Vai trabalhar para mim, vai fazer o seu trabalho. Então faz super sentido. De programar.
Hoje na CrayEye você pode habilitar isso. Opcionalmente ele vem desligado, mas você pode falar, ó, eu quero que esse meu agente ele consiga escrever código. Isso permite o quê? Isso permite que na hora de tentar fazer uma integração, vamos dizer que você fala assim, ó, eu quero que meu agente busque uma informação online. Vamos dizer que ele não consegue, porque ele não tem uma ferramenta para isso, ou porque algum problema qualquer que ele encontrou. Ele pode tentar ser super criativo e escrever um código, ele mesmo. Falar, pô, deixa eu tentar escrever um código para chamar uma API, para fazer uma integração sozinho e tentar usar isso. É um negócio meio louco. Hoje em dia eu vejo isso funcionando muito bem para o quê? Análise estatística. Então, olha, tem aqui um CSV, acha para mim todas as correlações aqui possíveis, me plota os gráficos que são mais interessantes e me dá um relatório. Isso funciona bem. O que eu não tenho visto funcionar muito bem é, escreve toda uma integração sozinha e aí tenta usar essa integração. Isso para mim ainda não está funcionando legal. Eu acho que conforme os modelos forem ficando melhores e melhores, vai ficar mais simples, você precisa de casos de uso técnicos mais audaciosos. Hoje em dia eu olho muito a capacidade de usar bibliotecas como, por exemplo, Pandas, NumPy e coisa do tipo, para fazer análises, processar correlação, plotar gráficos, o que abre já uma sequência de automações que não seria possível. Mas essa é mais ou menos a distribuição que a gente vê hoje. É mais Twitter, ainda é mais Twitter, é só né? X, né? Tipo assim, só X, eu quase não uso Instagram. Era. Não sei, né? Eu vi um cara... Não posso falar. Ele tava em São Francisco essa madrugada, entendeu? É um agente. É um agente. É um agente. Não é ele. Ele não tá desrespeitando nenhuma lei, gente. Não prenda o João Moura, senão é um desperdício pra humanidade. João, cara, obrigado de coração. Eu que agradeço. É um prazer te ter aqui com essa galera, a galera poder se aproximar, assim, de pessoas que estão fazendo acontecer, que eu falei no começo, né? A gente tem um brasileiro que está lá fora, já está exportando inteligência brasileira. Cara, isso é maravilhoso. Eu quero que isso aconteça cada vez mais. Agora mesmo, um aluno me atacou ali, da prova aí. O cara tá lá no AI Combinators, primeira empresa brasileira, da formação, cara. Coisa que orgulho. Então, assim, obrigado de coração mesmo. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, gente. Uhul!